Pois bem, vamos continuar aqui. Vamos entrar agora nos tipos psicológicos, né, propriamente dito, estudando a personalidade segundo Jung. O desenvolvimento da personalidade de Jung é um dos estudos de extrema importância, principalmente para quem trabalha na clínica. É de suma importância nós conhecermos como que funciona o nosso cliente, como o nosso analisando percebe esse mundo, tanto importante para nós, né, os analistas, os psicanalistas, quanto para o próprio cliente conhecer a si mesmo. Então Jung ele foi um dos teóricos que mais estudou a personalidade humana, interessado e preocupado com as relações do homem com o mundo interno e externo e com a comunicação entre as pessoas. É o que eu acabei de dizer, é tão importante esse conhecimento da personalidade dentro dos setting terapêuticos, porque nós vamos, a partir daí, saber direcionar a nossa análise. E Jung dava muita importância para isso. E ele entendia a personalidade humana de uma maneira assim bastante profunda, né? Ele não levava só em conta os fatores biológicos, a genética, os fatores ambientais. Ele buscava algo naquilo que ele determinou, que ele denominou de inconsciente coletivo. Ele acreditava que nós, a partir, né, do nosso momento mais antigo, mais primitivo, o homem vem se desenvolvendo. Né? Como eu falei para vocês, o Edward Edinger, ele escreveu esse livro Ego e Arquétipo, que eu já recomendei para vocês. Tem uma figura bem interessante nesse livro, e eu vou colocar aqui no slide para vocês, que ele fala do nascimento do ego. Então ele mostra ali aquele momento mais primitivo do nosso ser, lá mesmo no ventre materno, e ali a gente já traz uma carga, né, de determinantes, vamos colocar assim, para o nosso comportamento. Então nessa figura ele vai mostrando como que nasce o nosso ego. Primeiramente, o estado original é um estado totalmente inconsciente, é um estado de inconsciência onde ego e self estavam fundidos um no outro, era como se fosse um só. Na verdade era um só. A partir do momento que vai acontecendo essa evolução, o ego vai começando a surgir. Na segunda figura, mostra já o ego, né, apontando ali. Na terceira figura, o ego já está, né, um pouquinho mais formado. E na última figura, está ego e self muito bem delimitado, né, digamos assim, separados um do outro. Aqui, o que acontece? O que se precisa perceber? É que ego e self, eles precisam estar num eixo, eles precisam estar em harmonia, precisam estar em acordo. A partir do momento, vamos dizer assim, do nascimento da pessoa, ali o ego já está de uma forma bem primitiva, vamos colocar assim, mas ele já está ali. E ainda que a criança ela está ali em estado de inconsciência, a partir dali ela vai começar a desenvolver esse ego. E assim, o ideal seria esse ego se desenvolver de acordo com o self. Mas não é o que acontece. Nós passamos por muitos atropelos na nossa vida, para lá na frente, como eu vou mostrar para vocês, esse ego vai começar a se voltar novamente para o self. Os tipos psicológicos.
Em 1920, Jung publicou o livro Tipos Psicológicos, em que traçou um quadro teórico sobre os tipos de personalidade, trazendo importantes elementos para a compreensão da psicologia de si mesmo e do outro. Ele aplicou a teoria de Freud e Adler em pacientes neuróticos. E ele percebeu que para Freud, os comportamentos são determinados pelo passado e pulsões do mundo interior. E para Adler, a motivação e expectativas voltadas para o futuro e conquista de uma superioridade sobre o mundo externo. Então, Jung concluiu que cada psicólogo, no caso ele se referia aqui a Freud e Adler, vê a vida psíquica através do seu próprio tipo psicológico. Freud, na qualidade de um extrovertido, ele dava prevalência ao objeto. Adler, como introvertido, valorizava sobretudo o sujeito. Nós vamos ver aqui na frente um pouquinho, vamos destrinchar melhor o que seria essa questão de introvertido e extrovertido. O desenvolvimento humano. A infância. Instinto de sobrevivência. O ego só começa a se formar substancialmente quando a criança começa a dizer eu. Então aqui entra aquela parte que eu mostrei da figura do Eduardo Edinger. Naquela figura mostra que ego e self, na sua forma primitiva, estavam ali juntos. Ego em um estado de inconsciência total. À medida que este vai se desenvolvendo, quando a criança nasce, ela já traz ali uma carga, Embora a criança esteja ali em estado de inconsciência, mas ela traz uma herança hereditária dos pais. Eu vi um vídeo outro dia eu esqueci o nome do rapaz, mas enfim, esse rapaz ele é um estudioso, ele é um professor também de psicologia analítica, e ele falava a respeito desse desenvolvimento infantil. Eu achei bem interessante, e ele falava assim, que a criança ela já traz essa carga. Muitas vezes a gente não fala nada com uma criança a respeito de um comportamento, a respeito de um pensamento que ronda ali aquela família, mas a criança, ela denuncia aquilo, ela percebe e ela acaba emitindo certos comportamentos de pessoas da família, avós, bisavós, e às vezes você fica pensando, como é que essa criança viu isso? Como é que ele sabe disso? Ele não sabe, mas ele emite aqueles comportamentos. E Jung diz que isso traz uma carga hereditária que nós recebemos dos nossos antepassados. Inclusive nesse vídeo, esse rapaz cita um filme, um desenho animado chamado Viva a Vida é uma Festa, é uma coisa assim o nome do desenho. Que o menino ali, ele gostava de cantar, ele gostava de tocar, e a família havia, digamos assim, enterrado esse assunto porque o pai da família havia desaparecido e ele cantava também. Então assim, o que se percebe aí? Que ele trouxe essa carga, desse pai, de um antepassado seu. Então, Jung trabalha dentro dessa questão de que nós herdamos essa carga hereditária de comportamentos, pensamentos, crenças dos nossos pais e antepassados. E a criança, ela mostra isso aí. A criança, por mais que ela não saiba dar nomes às coisas, aos comportamentos, não consegue conceituar, mas ela percebe o seu mundo em volta. Muitas vezes entre desavenças entre os pais, intrigas, diante de uma eminência, de uma separação, um divórcio, os pais,
por mais que eles não discutam, não falam isso diante da criança, mas ela percebe, ela sabe. Ela só não sabe que sabe, mas ela sabe, ela sente, ela denuncia todas essas questões. Por mais que Jung ele não se debruçou muito a respeito do desenvolvimento infantil, como fez Freud, mas ele tinha esse entendimento, né, da nossa herança primitiva, e que o desenvolvimento humano ele é gradativo. O homem de hoje não é aquele mesmo homem de 1000 anos atrás. Houve aí uma evolução. Então o que ele consegue dizer pra gente? Jung ele diz que a criança, quando ele passa a falar eu, né? Tem crianças que, por exemplo, o nome é Paulo, Paulinho, e essa criancinha de 2, 3 anos, ele nunca vai dizer eu, ele diz Paulinho tá com fome, Paulinho quer brincar. Mas quando ele fala eu, né, eu quero brincar, eu, né, gosto disso ou não gosto daquilo, ali a gente consegue dizer que o ego ali já está formado, já está pronto. A adolescência e a vida adulta é um período marcado por conflitos, né, exploração e atividades preparatórias. É aquele momento em que o adolescente acontece toda uma mudança, né, na puberdade, toda uma mudança biofisiológica e também psicológica, em que tem muito com o que se preocupar. Naquele momento, psicologicamente falando, a criança ela vai se diferenciar dos pais. Né? Muito do que a criança gosta, quer, ela recebe essa informação dos pais. Mas ali na adolescência, ele vai fazer essa diferenciação. Muitas vezes os pais determinam que o filho vai ser médico. Quando criança ele diz que sim, ele quer ser médico, mas na adolescência, quando ele começa a perceber isso por si, ele às vezes decide, não quero ser médico, eu quero ser cantor, compositor, quero ser um artista, um engenheiro, ele muda, né, de ideia. Nesse momento também, né, essa energia psíquica vai ser voltada para o mundo externo, aquele momento de conflitos, como, né, Jung diz, que o jovem vai pensar em formar uma carreira, fazer família, adquirir bens, e neste processo vai até ao final da vida adulta, onde chega a meia-idade, né? Para Jung, na época, né, de Jung, a meia-idade ele dizia que começava ali aos 35 anos de idade, entre 35 e 40 anos, começava ali a meia-idade. Também vinha carregada de conflitos, né, grandes mudanças na personalidade. Aquela energia era voltada para o mundo exterior, agora se volta para o mundo interior, né? É aquele processo da progressão e regressão da energia psíquica. Né? Na adolescência até a vida adulta, essa energia é mais progressiva, é mais voltada para o mundo exterior. Quando chega na meia-idade, essa energia ela se recolhe, ela vai mais para o mundo interior, mais uma percepção de si, mais um mergulho dentro de si mesmo. E aí muitas pessoas entram em conflito. Na verdade, essa meia-idade, segundo Jung, ela é marcada, ela se dá o início a partir desses conflitos internos. O indivíduo começa o seu processo de realização ou atualização do self. É aquele momento em que a pessoa já formou a sua família, né? Em tese já tem a sua família, já criou ali os seus filhos, já fez a sua carreira, né? Já adquiriu, né, bens, já fez aí, digamos, o seu futuro.
e de repente ela para e pensa, e aí, é só isso mesmo? Será que a vida consiste nisso? Só que aquele chamado interno, né, aquela exigência ali de que a gente precisa se voltar para o self, né, aquele self separado do ego, né, o ego distante do self, chega esse momento desse chamado. É como o chamado do herói, né, para iniciar ali a sua jornada. Como eu falei aqui, né, das atitudes, da energia voltada para o exterior e a energia voltada para o interior, Jung definiu isso como atitude, duas atitudes básicas. Primeiro é a introversão. A energia segue de forma mais natural, né, em direção ao mundo interno. E se orienta mais por fatores subjetivos, pensamentos e vontade. A energia, ela é mais voltada para o interior. Como falava ali, né, de Adler, né, ele era aquilo que movimentava mais o interior, a impressão que os objetos causavam na pessoa. Isso é uma energia introvertida, de introversão. A extroversão é a energia focada no mundo e nos acontecimentos externos. Então, aqui, a minha energia é voltada para o mundo externo, né, para o objeto, para o ambiente. A energia é focalizada no mundo e acontecimentos externos e a realidade objetiva. O interesse está voltado para o mundo externo, pessoas, fatos e objetos. Então, Jung ele definiu essas duas atitudes. Diante de todo o mundo, né? O mundo tem, né, bilhões de pessoas, e ele classificou as pessoas em introvertidos e extrovertidos, duas categorias, vamos dizer assim, de pessoas. Acontece que cada um vê a vida psíquica através do seu tipo psicológico, né? Como eu já falei, né? O Freud era extrovertido, então ele dava prevalência ao objeto. Adler era introvertido, valorizava sobretudo o próprio sujeito. Então vamos lá. Como que é o comportamento e o funcionamento de uma pessoa introvertida? Como que seria essa pessoa? Essa pessoa tem tendência à hesitação, né, tendência à subjetividade, é impressionável, não pode viver a vida até que a tenha compreendido, tem postura reservada e questionadora, precisa sondar o novo antes de decidir entrar nele, tem atenção voltada para o mundo interno, tem interesse por acontecimentos subjetivos. Então, a pessoa introvertida, ela vê um objeto, ela chega em um ambiente, enquanto ela não sonda, ela não observa, ela não percebe ou ela julga algo a respeito desse ambiente, ela não vai se jogar nele. A pessoa introvertida não faz isso. Ela precisa primeiro internamente organizar tudo aquilo para depois ir ali experimentar aquele ambiente, aquele objeto, uma proposta nova. Ela observa, muito ela avalia antes de fazer esse experimento. E a pessoa extrovertida, como que é o comportamento? Como que se dá, né, o funcionamento de uma pessoa extrovertida? Ela tem tendência à impulsividade, tendência à objetividade, ela é impressionante, não pode compreender a vida até tê-la vivido, tem postura relaxada e confiante,
mergulha em experiências novas e não testadas anteriormente, tem atenção voltada para o mundo externo e tem interesse por acontecimentos objetivos. Ao contrário da pessoa introvertida, o extrovertido ele chega em um ambiente, ele primeiro vai viver aquele ambiente para depois dizer o que pensa, o que acha, se quer, se não quer, né, aquilo para si. Então ele experimenta o mundo primeiro para depois ele lançar ali um julgamento e dizer se ele gosta, se ele não gosta.